vida. Hoje o mundo oferece caminhos demais. Você chora, você ri, nem sempre é feliz. É feliz. O mundo não te satisfaz, pois sua alma é grande demais. Só Deus pode enchê-la, pode enchê-la. Hoje seus passos se perdem na estrada. Nem sempre Você tem chegada. O que fazer? Entregue seu caminho a Deus. Entregue. Entregue seu caminho a Deus. Entregue. Seu caminho a Deus. Laia, laia, laia. Tiro, lá. Laia, laia, pois Ele quer transformar sua vida. Alegria e paz encontrarás quando nele Se apoiar, se apoiar. Hoje seus passos se perdem na estrada. Nem sempre você tem chegada. O que fazer? Entregue seu caminho a Deus. Entregue seu caminho a Deus. Entregue seu caminho a Deus. Laia, laia, tiro, liru, 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 lá. Laia, laia, tiro, liru, 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 lá. Entregue seu caminho a Deus. Entregue. Entregue seu caminho a Deus. Bom dia. Que o Senhor Deus nos abençoe nessa manhã de domingo. Dia de louvar e glorificar o nosso Senhor. Hoje, na liturgia, estamos na ascensão. Mas dando seguimento àquela proposta, àquela inspiração que Deus nos deu, nós vamos para o segundo dia. Salvação. Tome comigo Colossenses novamente, né? Capítulo 1, agora versículo 14 e 15. E ela vai dizer assim: Ele nos livrou do poder das trevas e transferiu-nos para o reino do seu Filho amado, no qual, do seu Filho bem amado, no qual temos a redenção e o perdão dos pecados. Eu queria primeiro trazer algumas ilustrações a vocês a respeito disso que Paulo está nos afirmando aqui no cotidiano pastoral de Jesus. No nosso carisma, a samaritana foi alguém a qual Jesus esperou na beira do poço e, ao travar com ela um diálogo, livrou-a do poder das trevas.
da morte eterna, trazendo a ela a salvação. Zaqueu, que misteriosamente teve a curiosidade de querer conhecer Jesus e foi até aquela árvore, pois não conseguia ver de tanta gente, sobe, entrelaça os olhos com ele e ele diz: hoje eu vou à tua casa. E já no caminho, Jesus foi livrando Zaqueu do poder das trevas e transferindo para o reino, qual o Filho ao Senhor. Nicodemos, um sacerdote, um príncipe, um conhecedor da palavra, vai de noite. E Jesus lhe apresenta uma solução de abandono. Que nascendo de novo ele seria exatamente o que Deus queria. E assim sucessivamente eu podia trazer inúmeros para que fique claro que não é uma ideia de São Paulo. A salvação é um projeto de Deus para os homens. E o meio que Deus escolheu para fazer isso foi através do seu Filho Jesus. Nós assistimos um vídeo esses dias aqui em casa e um teólogo afirmou assim: Deus não existe. Chega, eu tomei um choque. Ele disse: Deus é. E eu entendi o que ele quis dizer. É como se dissesse assim: quando eu quero dizer que Deus existe, eu tenho que provar a sua existência. É muito newtoniano isso. Deus é, independente que você creia ou não, que você consiga entender sua existência ou não. E dentro da sua existência, nós que fomos vencidos pelo pecado, Deus amou e nos deu a salvação. E como foi que Deus nos amou? Que foi o estudo que a gente viu da semana ontem, que Deus nos ama. Ele remiu nossos pecados. Ele remiu os nossos pecados dando o seu Filho para a salvação. Para que houvesse salvação. Por isso, é dogma de fé, é claro nas Escrituras, há um único mediador entre Deus e os homens. O nome dele é Jesus Cristo. Yeshua HaMashiach. Deus que cura e salva. O ungido de Deus que cura e salva. Salva da morte. Salva da redenção. Da escravidão. E produz redenção. Redenção esta que nos aconchega em Cristo. Olha o versículo, vai anotando, de Miqueias, capítulo 4, versículo de 1 a 6. Ele diz assim: acontecerá no fim dos tempos que a montanha da casa do Senhor estará estabelecida. Na plenitude dos tempos aí, ó. À frente dos outros montes, será mais elevado que todos os outros. Os povos afluirão ali, numerosas nações ali virão dizer: vindes e subamos no monte do Senhor, a casa do Deus de Jacó.
Ele nos ensinará os seus caminhos e andaremos em suas veredas. Porque de Sião sairá a doutrina, e de Jerusalém a palavra do Senhor. Ele será o árbitro de numerosas nações, o juiz dos povos longínquos e poderosos. Ele farão seus laços. Eles farão de suas espadas rédeas de arado e foices suas lanças. Uma nação não tirará mais a espada contra outra, não se exercitará para a guerra, mas cada um habitará sobre a vinha e sobre a figueira, sem que ninguém o moleste, porque assim prometeu por sua boca o Senhor dos Exércitos. Com efeito, todos os povos andam, cada um em nome do seu Deus. Mas nós, porém, andaremos em nome do Senhor nosso Deus, para sempre. Naquele dia, oráculo do Senhor, reconhecereis os coxos, reunidos e dispersos, e eu tinha afligido. Que forte palavra, não é, gente? O príncipe da paz, o Senhor dos exércitos, Deus forte e poderoso, que disse a Pôncio Pilatos que o reino dele não seria deste mundo. A salvação vem de lugares que o mundo não conhece. A redenção entra no mundo pela simplicidade. E a graça entra na história aos braços de um casal muito simples. E fica como numa incubadora por 30 anos, formando, forjando, preparando 3 anos de uma pastoral intensa de santidade, de santificação. Que os desígnios de Deus que assombram, que fazem achar possível, que se torna inteligível a muitos, é a fonte da salvação dos que creem. Olha o que diz em Isaías 55:9. Sim, os céus são tão mais altos do que a terra, quanto os meus caminhos são acima dos vossos caminhos, os meus pensamentos acima dos vossos pensamentos. A salvação, a escolha de Deus, né? Que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos, mas essa escolha de Deus é um mistério do seu coração. Porque Deus resolveu te chamar, porque Deus te faz ouvir essas coisas, porque Deus te atrai a fazer essas coisas. Um projeto decisivo dele, porque não é porque você é bom, porque é graça dele, é tudo com ele. Tudo com ele. Em Efésios 6:12 diz assim, não é contra inimigos humanos que temos que lutar, mas contra os principados e potestades que originam as trevas neste mundo, os espíritos malignos espalhados pelos ares, que têm a missão de nos derrubar, nos fazer perder a salvação. Então, não é como nos humanos que a graça acontece, mas por graça misericordiosa de Deus. E a salvação entra na casa de quem busca, de quem deseja, e de quem deseja, encontre. Em João 11:21-27, diz assim, Maria disse a Jesus, se você tivesse estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que tudo que pedires ao Pai, Ele te concederá. Jesus lhe disse, eu sou a ressurreição e a vida.
Se alguém crer em mim, mesmo que esteja morto, viverá. E quem vive e crer em mim não morrerá. Credes nisto? Sim, Senhor, eu creio que o Senhor é Jesus Cristo, Filho de Deus vivo, que veio a este mundo. E eu pergunto, você crê nisso? Porque é necessário que você creia. O amor de Deus se manifesta e é necessário que você creia. Em Jesus Cristo, homem, 100% homem e 100% Deus, é necessário que você creia para a tua salvação. Tanto que São Paulo vai dizer lá no capítulo, quem confessar, capítulo 5 de Romanos, quem confessar com a boca que Jesus Cristo é o Senhor será salvo. Ou seja, quem declarar, mesmo, porque com a boca eu falo, não. Em Roma isso era dizer, vou morrer. Então, quem assumir mesmo, correndo o risco de morrer, que Jesus é o meu Senhor, estará salvo. Esse que não teve medo nem da morte, nem da dor, nem do sofrimento, ele simplesmente foi. Foi e fez a graça acontecer. Então, é importante demais isso. Em Romanos 5 ainda, do versículo 6 a 8, diz: dificilmente alguém morre por um justo, porque um homem bom, talvez alguém até se resolva morrer. Deus, porém, demonstrou seu amor para conosco, pelo fato de Cristo haver morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Ou seja, a cruz de 2000 anos atrás ela é eficaz, única e verdadeira até os tempos de hoje, queridos. Ela continua forjando e formando o seu povo. Ela continua produzindo a mesma salvação. Quem entender a cruz, quem aceitar a cruz, quem olhar para a redenção, quem tomar Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, este estará salvo. É por isso é aquele que professa com a boca. Diz as pessoas, eu não sou mais deste mundo, esse mundo jaz no maligno, eu sou de Cristo. Ou seja, existe um desejo de Deus de nos salvar, mas existe também uma necessidade que a gente queira a salvação. Que a gente permita. Apocalipse 3, se agora eu fiquei em dúvida sobre o versículo 8 ou não, ele diz o seguinte: eis que estou à tua porta e bato, se abrires entrarei e cearei contigo. Bendito seja o nome do Senhor, que nos dá tantas promessas grandiosas. Em Isaías 55 ele vai nos afirmando ainda. Em verdade, ele tomou sobre si, 53, desculpe, Isaías 53, versículo 4 a 6. Em verdade, ele tomou sobre si nossas enfermidades, encarregou-se dos sofrimentos, e nós o repudiamos como um castigado, como um homem ferido por Deus e humilhado, mas foi castigado por nossos crimes e esmagado por nossas iniquidades. O castigo que nos salva pesou sobre ele. Nós fomos curados graças às suas chagas. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, seguindo cada um seu próprio caminho. O Senhor fez cair sobre ele o castigo das falhas de todos nós. E é aí que você percebe que esta dádiva, esse presente, precisa ser gratificado. E o que é que ele espera de nós? Um coração fiel, um coração contrito, um espírito unido a Deus, um desejo de unidade a Deus, um desejo de amor por Deus. E esse desejo é o suficiente para a sua salvação.
Você precisa crer nesta graça e nela se apoiar. Quando você diz que Ele nos livrou do poder do pecado, é tudo que Ele fez por nós. Tudo. Então, eu preciso ter essa intimidade com Jesus. E só posso fazer isso meditando sua palavra de noite e orando sem cessar. E aí, desses dois caminhos, a salvação vai me chegando também. Que às vezes a gente tem um primeiro encontro e se perde logo em seguida. É aquilo que Jesus diz, a sementezinha que foi, caiu, mas a rasa, coitada, não dava fruto, não tinha seguimento. Até, ia-se embora, ia se perdendo. E aí você nota que é assim como é fraco, assim como é sem sentido. Quando a gente não toma essa consciência. Aí vai ficando assim, né, meio vago. Irmãos, por favor, observem. É um amor imenso a salvação. É um grande presente de graça que precisa ser reconhecido, amado, desejado. E porque desejo, porque amo, porque eu respondo, a salvação entra na minha casa. E toda vez que a salvação entra na minha casa, a minha vida se transformará. Captaram isso direitinho? Eu queria que você lesse com atenção Atos dos Apóstolos, o capítulo 2 do Atos dos Apóstolos. E você vai ver quão lindo é Deus falando a nós através desse capítulo. Por quê? Preste atenção, guarde o versículo que ele toca. Né? Depois, se você quiser partilhar nas lives seguintes, é muito importante que você se identifique com o teu coração. A salvação é o projeto de amor de Deus por nós. Ah, mas fala de amor de Deus, já fala de salvação, fala de salvação, já fala de sim. Do modo geral, sim, que Deus amou o mundo, porque isso Ele deu o Filho. Por dar o Filho, houve a possibilidade de haver salvação. Desde Belém, né, onde Ele nasce, a salvação começa a ser instalada. E daí a graça vai se expandindo entre nós e nos colocando no reino do Seu Filho bem amado. Onde a remissão dos pecados, onde o perdão dos pecados, onde a gente deixando os vícios, perdoando os irmãos, saindo da angústia, vamos ver com Jesus. Com Jesus. Com Jesus. Deseja viver com Jesus todos os dias. Encontrar nele o seu refúgio, sua consolação, a paz que lhe falta, a força para continuar. Esse é nosso Deus. Esse é nosso Deus. Espero que esse segundo vídeo me faça caminhar, porque amanhã teremos o terceiro vídeo. Creia, estamos juntos. Creia nessa verdade transformadora. Aceite a salvação. Abra a porta. Glorifique a esse Deus, como os anjos assim fizeram. Porque Jesus é o Salvador da humanidade, o grande Redentor e o presente do Pai para nós. Que o Senhor te abençoe, te guarde de todo o mal e te conduza à vida eterna. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Shalom!